Ô, Nivon, agora é o seguinte, você falou até tratou como separação o período quando você deixou a gestão do Joaquim Maia e foi para a campanha. O E divórcio. assim, é um divórcio, né? Como foi esse divórcio de vocês? Ele foi amigável, foi litigioso? Teve filhos? Olha, foi muito duro, né? Porque a gente confessa que foi uma vivência muito saudável, de muita confiança, né? E assim, de amizade mesmo, de poder realmente confiar, né? Que realmente estava ali a pessoa que ele pudesse confiar. Foi muito difícil também eu tomar essa decisão. Até porque eu entendia, né? Dessa vontade que ele tinha e também do que a gente tinha vivenciado até aquele momento. É algo muito verdadeiro, né? Então, para mim foi doído, né? Tomar essa decisão, pesou muito, né? Dessa situação dessa decisão. Tanto que em 2019, ao passar o processo eleitoral de deputado, começou muito também a florir essa situação de candidatura minha a prefeito, né? E aí eu tive a preocupação também de ir até o prefeito, né, no início de 2019, e perguntar para ele como é que estava o pensamento dele no futuro, ou seja, em 2020. Ele foi muito claro, né, que queria realmente a questão Da da reeleição. reeleição, né? Aí eu falei que existia esse sentimento na rua, que as pessoas já começavam a conversar comigo, e eu precisava, assim, saber como é que eu ia lidar com isso, né? Você jogou as cartas E na mesa. fui muito claro nesse sentido. Mas eu busquei, nesse período após essa fala, nessa primeira fala, que o prefeito tinha pretensão de candidatura à reeleição e que eu precisava esperar as coisas acontecer, que talvez não seria meu momento. E a coisa foi passando, né? O tempo foi passando e essa coisa foi florindo, foi se fortalecendo. E existia também a dificuldade, né? A gestão estava acontecendo, mas essa questão da aceitação com rejeição, ela ainda tinha uma Atrapalha. dificuldade. O prefeito tinha uma certa dificuldade em relação a essa questão da rejeição, ainda era grande. E eu pensei comigo, não, vamos trabalhar, porque vai que no ano que vem, 2020, o prefeito está em condições de realmente disputar a reeleição e as pessoas Melhora, né? esquecem isso de querer me colocar eu nessa situação de candidato, né? E a coisa vai florir e continuo como vice ou eu volto para a Câmara e enfim, né? Segue o jogo. E segue o jogo. Mas, no entanto, esse pensamento meu ele não aconteceu. Continua essa situação, né? Nós tivemos antes dessa última conversa final, que houve esse distanciamento aí, para não falar separação, houve duas conversas, né, um pouco nesse sentido, explicando que estava ainda, essa coisa estava me apertando. Rapaz, e era incrível, eu ia em qualquer lugar, era supermercado, era num campo de futebol, era na igreja, e era assim, ó, toda hora chegava um buzinando no meu ouvido essa situação. E, no entanto, as coisas foram se aproximando, né? Questão de prazo, né? Precisava-se tomar uma decisão. Nessa última conversa, né? Já não houve esse entendimento, né? Já fui falar de questão de candidatura e já não teve assim uma conversa assim, tão amigável nesse sentido para se pensar como que poderia se falar em uma outra alternativa. Mas, Comentei em relação à questão de pesquisa, né, que aí nesse momento eu já tinha uma pesquisa em mãos e falou que não, que essa pesquisa ela não era verdadeira, ignorou essa questão de pesquisa, né, que ele tinha outros números e, no entanto, nós tivemos que seguir caminhos diferentes, né, separados. porque o que me apertava muito jamais não era uma questão partidária ou qualquer coisa parecida, mas existia uma coisa muito forte na rua que agora, né, ao passar as eleições, que a gente realmente consolidou essa vitória, muitas pessoas entenderam e reconheceram do que eu estava passando, o que eu estava sentindo, Da por que angústia que realmente foi. da minha decisão. Mas alguma coisa eu falo para vocês, e o público que está me acompanhando, assim, eu tenho muita tranquilidade em relação a essa situação. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e falo com muita tranquilidade que eu não, dizer assim, conspirei para isso, né? Porque eu vivenciei essa situação. De certa forma, busquei, né, entender o que realmente
as pessoas estavam me falando, né? Então, assim, é muito forte essa situação, né? Muitos já ganharam eleição assim, muitos já foram candidatos por percorrer as ruas e entender o que as pessoas estavam falando. Então, assim, foi doído, porque tinha uma relação muito boa com todo mundo, né? Não só com ele, com todo mundo. O grupo sofreu muito, eu sofri também muito, bastante, mas eu tinha aquela coisa no coração, olha, tá sendo difícil, está sendo doído, mas eu preciso trilhar um caminho, que é o que está se falando na rua. E como é a relação de vocês hoje? Olha, a relação, ela ainda, de certa forma, ela não foi restabelecida, né? Assim, eu tenho muita tranquilidade, né, em relação a essa situação de restabelecer. Acredito que o que a gente vivenciou antes foi algo muito, muito verdadeiro. Não tem necessidade de essa inimizade política, né? Mas vamos aguardar o tempo. O tempo Deus, cura tudo, o tempo né? cura O tudo, tempo né? cura, As vai dar feridas se tudo certo. curam, né? Sara Nesse todas sentido. as feridas. Mas em algum momento Mas chegou... no momento agora a gente está, dizer assim, entendendo que Tá dando um tem tempo. todo um processo agora que precisa ser pensado, né? Tá certo? É isso aí. Em algum momento teve alguma discussão no sentido de ele se mostrar maleável na situação de te ceder a condição de ser candidato e ele abrir mão? Não, Sempre deixou claro que ele queria ser candidato. foi muito veemente nessa decisão. Ô, Nivon, Era algo mesmo que se posicionou de forma muito Eu forte. vou e pronto, se você quiser ir, você vai lá e É. faz a sua candidatura, mas eu tô dentro. Isso. você falou que tiveram erros e acertos na gestão de vocês, né? E eu ia perguntar assim, aonde que o Joaquim errou? Mas eu não posso fazer essa pergunta porque você também estava na gestão. Então, eu te pergunto, aonde que vocês erraram que levou a esse caminho? Olha, em relação ao aspecto administrativo, né, no aspecto de gestão, nós entendemos que o que mais a gente percebe e que dificultou foi um pouco essa questão, essa parte meio, né? Que eu também estou sofrendo um pouquinho com ela hoje, né? Essa questão de dar o resultado, que você depende todo de uma engrenagem, né? Da equipe, né? Que é a equipe que realmente conduz a parte do funcionamento para entregar um produto final. Tudo que a gente entrega para a população tem um trâmite, né? Dentro da prefeitura. E para poder realmente dar esse resultado. E acaba que a gente patinou, perdeu, né, de certa forma, muito tempo. Isso, de certa forma, deixou de algumas coisas acontecer naquele sentimento que a população tinha, né, da gente, que era o sentimento da questão da mudança. Houve muito esforço, muitos avanços, né? Eu acredito que também que, de certa forma, pela pessoa que ele foi bem cuidado também a questão do recurso público, né? Houve, de certa forma, esse cuidado, esse zelo. Nós sabemos que nós podemos destacar, né, alguns trabalhos, né? A própria educação, a saúde, né? A questão do esporte, né? A zona rural, de certa forma, também, de certa forma, teve alguns avanços, mas é aquela questão, né? Talvez a população tinha uma expectativa, de repente, muito maior, né? E acabou que, às vezes, a gente pensou, né, num produto desse tamanho e, às vezes, a gente acabou entregando um produto menor. Também acho Talvez que isso foi o que gerou, de certa forma, esse desgaste. Acho que a pessoa dele em si, né, não dizer assim, continua, de certa forma, com a credibilidade, mas a nossa gestão, de certa forma, criou aquela expectativa muito grande, né? E aí acabou que a população não aprovou. Mas, via no Ronivon, né, vamos fazer uma experiência com esse aqui. Ou seja, assim, se a gente partida- trocar... Do mesmo jeito que aconteceu com ele, vamos fazer com a ele. partida de futebol aconteceu, né? Vamos supor, mas assim, o Ronivon tá lá no banco. Então vamos botar ele para jogar essa partida. Aí... Né? O Vasco ganhar do Flamengo, o Flamengo ganhar do Vasco, né? Eu só fico imaginando o seguinte, 2020, julho de 2020, aí Tino Marcos, Galvão, diga lá, Tino, vai mudar. O baixinho vai entrar. Vai entrar o outro baixinho. Teve essa treta, né? Teve essa treta aí com o Toniel, que o Toniel na época da campanha falava, eu sou o baixinho original, teve esse conflito aí. Vocês já mediram questão de altura? Quem que é o mais baixo? E eu